Irmãos, hoje a nossa palavra é sobre o sinal do fim dos tempos. A minha irmã Nilza me pediu para falar sobre esse assunto. E ela, que é uma experta nesse assunto, ela tem pregado até sobre o fim dos tempos. Aí procurei no meu computador, eu tenho 20 sermões sobre o fim dos tempos que eu preguei nesses 40 anos aqui. Eu podia ter pego um deles, mas não peguei, por causa da Nilza. Aí fui ler, e descobri um texto num dos evangelhos sinóticos, que é o resumo de tudo. É o capítulo 13 de Marcos. Era bom que você acompanhasse. Então, não dá para falar sobre todos os versículos por causa do tempo, mas a gente vai abordar esse resumo maravilhoso. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é mencionada mais de 300 vezes só no Novo Testamento. É uma das doutrinas mais importantes que temos. Ela é mencionada cerca de 8 vezes mais do que a doutrina da primeira vinda de Cristo. Vejam a importância que Jesus dá sobre o fim dos tempos. Aqui no 13, 1, 2, quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos mostrou admiração pela reconstrução do templo realizada por Herodes o Grande, começada há 50 anos atrás. E ele diz: mestre, que pedras, que construções magníficas. E ele estava admirado. Pedras de 4 metros de extensão, de 10 metros, até de 14 metros. Pedras brancas. E aí Jesus lhe diz: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, irmãos, prognosticou os dias da destruição do templo e da própria cidade de Jerusalém. 40 anos depois, seria destruído pelos romanos. Esse breve intercâmbio entre Jesus aqui e Marcos e os seus discípulos, e nos textos paralelos dos evangelhos sinóticos de Mateus 24, Lucas 21, dá início a um dos ensinamentos mais extraordinários de todo o Novo Testamento. É o maior ensinamento sobre o fim dos tempos que os evangelhos registram. É conhecido como o sermão profético. E tem alguns até que puseram nome nesse sermão de pequeno Apocalipse. Se você não entende bem o Apocalipse, leia o Marcos, que é um pequeno Apocalipse. Marcos consegue sintetizar as grandes e dramáticas verdades em relação aos sinais que surgirão na terra, prenunciando a iminente volta de Cristo e o final dos tempos. O propósito de Marcos, entre outros, descobri, é encorajar os cristãos
a resistirem o mal, a permanecerem firmes na fé em Cristo e atentos para o encontro com Jesus. Eu vou dar um testemunho meu, eu estou tão atento que a hora que o menino do sax estava tocando agora no final, eu estava louvando a Deus, porque o hino que ele estava tocando é sobre o toque da última trombeta. Precisamos até cantar isso aqui. Tendo Jesus se assentado, diz aqui Marcos no versículo 3, está aí na tua Bíblia. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, do outro lado do templo, lá, de frente exatamente para o templo, Pedro, Tiago, João e André, os discípulos mais velhos que mais acompanhavam a Jesus, são 2 pares de irmãos discípulos aqui, lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Irmãos, e será que esses discípulos estariam pensando nessa hora dessas perguntas a Jesus, ao mencionarem essa expressão de natureza catastrófica que sugeria o fim do mundo? Fim do mundo. Tudo vai acabar. O que será que eles estavam pensando? Vamos ver agora isso, aqui na continuidade desse capítulo. Esse evidente salto que eles tomaram da destruição do templo para a vinda de Cristo e para o fim do mundo. Primeiro ponto: vede que ninguém vos engane. Versículo 5a do 13 e versículos de 21 a 23 do 13. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Não é o Abílio que está falando, é Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossas vidas. Surgirão, irmãos, com esses falsos mestres, apoiadores, que darão suporte a essa ilusão a que eles são levados. São esses milagreiros que você vê facilmente na televisão, que em meio à crise social que o nosso país vive e que o mundo todo vive, aproveitam usando a TV para chamar a atenção geral ao seu suposto prestígio e fama. Concorrendo assim com as outras denominações que com eles disputam. Eu com o Neide ligamos a televisão na sexta e pegamos um desses. Tinha um lá chorando, sem lágrima nenhuma, contando dos milagres que aconteceu na sua casa, chorando, mas não havia lágrimas. E aí o outro chegou e disse: a minha mulher é crente e
para resolver o meu problema. Ela falou, vamos à igreja. Ele falou assim, só se for naquela da televisão. Aí o tal apóstolo chamou para si o prestígio e a fama. Veja, até uma crente recomenda a melhor igreja, a mais verdadeira igreja que tem, que é a nossa. Que prestígio é esse que eles disputam? E lá na outra, baixaram o demônio e perguntaram para o demônio, onde você está atuando agora? Ele disse, lá na do apóstolo. Porém, nós cristãos, por estarmos salvos, não devemos pensar de forma egoísta. Quanto pior, melhor. Não. Mas sim nos tornarmos um canal de bênçãos para a salvação, especialmente de nossos parentes mais próximos, nossos amigos mais íntimos. Irmãos, ponto 2. Guerras, terremotos e fomes, começo das dores. Versículos 7 a 10 de 13 de Marcos. Quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Jesus está falando. Estas coisas, diz ele, são o princípio das dores. Guerras. Quantos milhares de refugiados hoje correndo da destruição das guerras no Oriente Médio. Só na Alemanha há 1 milhão deles. Terremotos. Ainda há pouco no Chile houve um que repercutiu até aqui em Bauru, em São Paulo. Quando eu morei lá nos States, eu soube que um desses terremotos quase destruiu toda a cidade de São Francisco. E eles estão esperando outro grande terremoto, porque São Francisco está em cima, não sei do que lá. E a estatística diz que esses terremotos aumentam de número. Fomes. Não precisa ir longe, aqui mesmo, na Venezuela, a gente viu na televisão eles parando um caminhão de lixo para matar a fome com lixo, comendo lixo. Estas coisas de Jesus é o princípio das dores. E ele continua dizendo, estáis vós, está aí no 13, de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Estava falando aos discípulos da época. Por minha causa sereis entregues, perseguidos, para servir de testemunho. E aí, só citando 2, Pedro morreu de ponta cabeça, de cabeça para baixo, crucificado em Roma. E o Paulo, eu visitei a sua sepultura, foi decapitado em Roma. Isso não quer dizer
que acabou. Porque há hoje uma alta perseguição Aqui você percebe o mundo todo. Alta perseguição em 10 países. Uma perseguição muito severa em 30 países hoje. E uma extrema perseguição em outros tantos países. Todos esses coloridos aqui são países que estão perseguindo os evangélicos verdadeiros cristãos. Mais da metade do mundo é perseguida. A gente, porque vive num país assim como o nosso, que até prisioneiro dá entrevista numa página da Folha de São Paulo e chama de maluco o governo. E o outro governo chama o prisioneiro de beberrão. Esse é o país. E é nesse país que estamos vivendo. A Coreia do Norte é o país que mais persegue, é um ditador. Mandou fazer uma prisão só para aqueles que forem pegos com a Bíblia. E há muita gente presa. O Afeganistão, a Líbia. Você sabia que até a Rússia agora está perseguindo cristãos? Paquistão, o Sudão, o Irã, a Índia são os lugares em que a perseguição é extrema nos nossos dias. Aqui uma vez, infelizmente, num acampamento que tínhamos aqui no Haiti, que eu não estava dirigindo, morreu uma menina e eu fui preso. E tive que responder na delegacia para o delegado. Mas vamos ver o que Deus provê aqui. Mas é necessário, diz Marcos. Marcos, não sou eu. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E o paralelo, Mateus 24, 14, vai mais fundo e diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso não quer dizer que o mundo vai melhorar e se converter a ouvir o evangelho. Mas é a missão da igreja, isso quer dizer. Ir e falar esse evangelho aos que ainda não ouviram sobre ele. E fazer discípulos de todas as nações. Eu pergunto, estamos indo? Não é aquilo que você pensa que você tem que ser um pregador, não é nada disso. É um grupinho na sua casa, como eu aprendi há 40 anos atrás, e achava que não conseguiria dirigir um grupinho, porque eu sabia pregar, mas me relacionar era difícil. Pois aprendi. Eu e Neide tivemos muitos grupos em casa. Tem aqui jovens casados que aprenderam comigo a decorar textos bíblicos para ganhar
prêmios que eu oferecia no grupo caseiro, que eu não posso fazer aqui. É tão fácil. Você não precisa alugar salão, você não precisa pagar luz, não precisa nada, você já tem sofá, você tem tudo preparado. E você pensa, para que é esse sofá? Principalmente para você ter um grupo caseiro na sua casa. Ah, mas eu não sei. Aprenda começando a fazer. Aprenda com a prática. Porque eu estou perguntando, você está indo? Você está falando do Evangelho? Ah, eu já mudei o meu sistema, eu já não tenho mais grupo. O que eu faço agora? Quando eu vou, aonde eu vou, eu falo. Por exemplo, anteontem, eu saí da reunião de oração dos diáconos aqui, às 10 e pouco, passei na farmácia para comprar não sei o quê. Tinha 2 farmacêuticas só. Aí eu cheguei, estou chegando de uma reunião de oração. Aí elas falaram, então o senhor está abençoado. Muito. Muito abençoado. Vocês sabem o que é oração. Aí elas me venderam, eu fui pagar, uma saiu atrás. Sabia? Será que dá para o senhor pedir para esse grupo orar por minha causa, para minha casa? Dá. Eles são diáconos. É porque o senhor lembra que o senhor falou a última vez com a fulana, ela separou e divorciou aos 11 anos de casado. Mas eu me divorciei aos 6 anos de casado. Estou sofrendo muito. Mas por que divorciou? Meu marido falou que gostaria mais de viver com o pai dele do que comigo e foi viver com o pai. E eu fiquei sozinho. Será que eles podem orar por mim? Pode. Como é que você chama? Rosa. Ah, não vou esquecer esse nome. Diáconos, orem pela Rosa. Ela ainda vai estar aqui dando testemunho. Em nome de Jesus. Porque eu estou contando isso, é simples. É o seu relacionamento. Eu não vou mais na outra farmácia, porque tem muito movimento, não dá para falar. Eu vou nessa, que não tem movimento nenhum, você pode ficar ali. E eu começo a falar assim, cadê a cadeira? Eu tenho 90 anos. Mas o senhor tem 90? É? Eu sou casado há 67. Acha, 67. Isso não existe mais. Existe sim. Venham fazer o curso, se vocês casarem de novo, com o Bilão. Esse Bilão falou ontem no casamento aqui. Bilão, cadê o Bilão? Que Deus continue te abençoando. Continue dando esse curso. Você está cheio de ensinamentos para quem precisa casar para não se divorciar. Casamento ontem aqui foi lindo. Não precisaram de muitas flores, porque o salão já é bonito demais. Puseram só uma árvore de flor aqui, outra árvore ali, umas luzinhas aqui. E foi lindo o casamento. Não sei por que não caso mais aqui. Não paga nada. Fins dos tempos. Estamos conclamando esse evangelho que está falando aqui. Jesus, enquanto não for pregado, ele não pode voltar. Terceiro ponto. O Espírito Santo nos últimos dias. Versículo 11. Olha aí, versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas é o Espírito Santo.
Jesus disse que nos enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, Jesus falou. Pergunto, estamos por acaso órfãos? Resposta, não. Pelo menos eu não estou. E acho que você também não está. Tem alguém órfão aqui sem o Espírito? Vem orar aqui na terça-feira, se encha do Espírito. Vem orar aqui na quarta, às 4h, se encha do Espírito. Venha nas vigílias orar e se encha do Espírito. Para você não ficar órfão. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, neles Jesus nos adverte sobre a perseguição que haveria. A pressão sobre os seus seguidores seria tão grande que muitos chegariam a negar a sua fé. Né, Neide? Ontem, quando terminou o casamento, chegou uma e disse, larguei da igreja. Larguei da igreja. Abandonam a igreja e saem sem a bênção. Trairiam até os próprios familiares. Jesus fala, trairia os outros. Isso está no 24 de Mateus também, 9-11. E essas pessoas que saem sem a bênção, acreditam estar servindo a Deus. Nas denominações para onde vão. Deixaram o pai espiritual, saíram sem a cobertura espiritual. O Evangelho, irmãos, deixa de ser assim uma mensagem de paz, mas causa, isso sim, de conflitos e divisões na família. Foi assim no passado e está voltando a ser assim agora. Que Deus tenha misericórdia dessa gente, em nome de Jesus. Qual seria, irmãos, pergunta minha, a alternativa para que haja paz entre nós? Marcos responde, o Espírito Santo. Você acha que uma mulher cheia do Espírito Santo chegaria para mim, Anílio, eu larguei da igreja? Que estejamos cheios desse Consolador, desse Conselheiro, para não nos preocupar com o que dizer diante dessas situações que se passam. Assim, nós não seremos precisos falar aquilo que não devemos falar. Quarto ponto, final. A vinda do Filho do Homem. Versículos do capítulo 13 de Marcos, 24-37. A vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, não estou falando sobre a tribulação, porque não dá tempo. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Irmãos, eu cresci numa igreja que nos ensinava a cantar até sobre essas coisas. Em 1780, em maio 19 do mês, o sol escondeu o seu rosto e a lua em trevas se fez. Passados 53 anos, um novo sinal sucedeu.
como os figos que caem da figueira, as estrelas caíram do céu. Isso já aconteceu na Itália. Não é uma expectativa que vai acontecer. Já pode ter acontecido e pode acontecer de novo. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por isso que eu gostei do toque da trombeta que tocaram. Vai haver um toque da trombeta nos céus para chamar a atenção da volta de Cristo. Estai de sobreaviso, continua Marcos. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Irmão, não é o Abílio que está falando, é Jesus. Como se ele estivesse agora aqui olhando para cada um de vocês e dizendo o seguinte: olha, estai de sobreaviso. Você sabe por que está vazio aqui? Porque ontem teve uma grande festa. E as pessoas ficaram na festa. Eu também estava lá, mas saí antes para poder estar aqui. Fim dos tempos. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. E o Vimalgo escreveu um livro há 50 anos atrás, que eu perdi, não sei onde está esse livro, quem achar me dá de volta. Ele disse que metade da igreja está dormindo. De uma pesquisa mundial, metade da igreja está dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Jesus está falando. Por quê? Porque o tempo é incerto, meu irmão. Ninguém sabe, só o Pai. Por quê? Porque há perigo de nos encontrar dormindo. Como? Porque como estar de sobreaviso? Esperando a sua iminente chegada. De repente, pode ser até agora, daqui 2, 3 minutos. Estarmos sempre prontos para nos encontrar com Jesus. Não é estar pronto para o negócio, não é estar pronto para a festa, não é estar pronto. Há tanta coisa que a gente precisa estar pronto, até precisa, mas principalmente estarmos sempre prontos para nos encontrar com Cristo Jesus. Amém ou não? Em 1 João 3,9 fala o seguinte, olha, 1 João, agora saí do Marcos. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui, fala amém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Por que eu não vivo na prática do pecado? Porque em mim tem uma semente de Deus. Não é por causa de mim. É porque em mim tem uma semente divina. Diz João. Ora, esse não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Não quer dizer que ele não vá praticar um pecado, porque isso é impossível para cada um de nós. Mas não vive pecando. Não
não se caracteriza como uma vida de pecador. Não é mais, irmãos. Congrega. Põe atenção ao que Cristo está falando para os fins dos tempos. E aí eu concluo. Né, Nilson? Tem tanta coisa para falar. Mas é um resumo do Marcos. Eu concluo chamando a atenção de vocês para os sinais da segunda vinda de Cristo. Que nós estamos chamando a atenção, que nós vimos agora nesse texto do 13 de Marcos, o pequeno Apocalipse. Onde o Marcos conseguiu sintetizar as grandes verdades em relação ao prenúncio do fim dos tempos e da iminente vinda de Cristo Jesus à terra. Relembremos a esperança do fim. Eu gosto de ler sobre o fim porque me desperta uma esperança do encontro com o meu mestre. Temos que ficar lembrando e relembrando essa esperança da volta de Cristo. Ele vai voltar. Vimos aí no texto, o final dos tempos. Quando acontecerão essas coisas, os discípulos perguntaram a Jesus. E Jesus responde: cuidado que ninguém os engane. Jesus do pregador, vira aí para o irmão. Cuidado que ninguém os engane. Vira do outro lado. Cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane. Jesus está falando hoje também. Pois os odiarão. Neide. Sentado aqui, o Bilão pôs um cântico de alegria na hora da tristeza. Eu estava triste por algumas coisas, fiquei alegre. Não entristeça mais. Relembre essa esperança da volta de Cristo. E aí, como é que se facilite? Eu aconselho para você, por exemplo, vai lá no 3 de 2 Timóteo. Ele faz uma relação de como são os homens hoje. Começa assim, eles serão egoístas. E aí vai aquela relação. Jovens não obedecem mais os pais. E vai embora. Pecam, não pecam. Fingem que são crentes, não são. Está lá tudo escrito. Está lá o fim. Por qualquer coisa não congregam. Está tudo lá. Não vou falar sobre isso. Mas aí você vai também para o 4 de 1 Timóteo, 3 do 2 Timóteo, e aí vai para a apostasia que vivemos hoje. Como é que pode aquela irmã querida que eu abracei desde criança estar dizendo e mentindo sobre o pastor Abílio? Pode, fim dos tempos. E é por estarmos nesses fins dos tempos que nós temos que viver baseados numa esperança. Tudo isso vai acabar, glória a Deus. Nós vamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu pedi até para o Diego gravar aquele ponto em que Jesus está subindo e que fala lá no Atos, capítulo 1. Ele não conseguiu gravar. Jesus subindo, irmãos. Olha, eu vou chegar aí. Estou no finzinho aqui. Estamos chegando no dia do Senhor. Eu vou repetir para você falar amém. Estamos chegando no dia do Senhor.
ao dia do triunfo pleno, final de Deus sobre o pecado e sobre todo esse mal que está aí. O que se segue é que nós podemos afirmar, como realmente afirmamos, com toda a convicção de fé, nada nos fará desistir do nosso encontro final com Cristo Jesus. Naquele dia, a Bíblia fala naquele dia, não sou eu que estou falando. Naquele dia, havemos de ver o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Aí no Atos, que eu queria que gravasse, não deu. Estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi agora assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Glória a Deus. E tem um segredo: ninguém vai ver, só os salvos. Vão olhar de repente Jesus nas nuvens. Eles serão arrebatados e os mortos ressuscitados, e só depois que os outros vão ver. Tanto é que muitos da família vão dizer: cadê o fulano? Cadê o... Desaparecemos. Em nome de Jesus você não vai ficar. Mas cuide-se. Tenha cuidado que ninguém os engane. Aquele que dá testemunho dessas coisas, que é Cristo Jesus, diz no Apocalipse real, o último versículo: certamente venho sem demora. Amém. Jesus está falando para nós: certamente venho sem demora. E ele fala amém. E eu respondo e nós respondemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.